fisiologia da digestão nas aves. A gente vai ver que existem semelhanças, mas também tem algumas diferenças nesse processo da digestão. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a digestão nas aves sofre muitas diferenças em relação aos mamíferos na cavidade oral. Na cavidade oral a gente já vê que há uma diferença marcante, porque as aves não possuem dentes, e como não possuem dentes, o processo da mastigação ele não existe nas aves. Então, significa que o alimento passa muito pouco tempo na cavidade oral. E essa mudança está relacionada com a capacidade que as aves têm, que caracteriza a maioria das aves, que é uma anatomia modificada para facilitar o voo. Então, a mandíbula dela é muito leve, os ossos, de uma maneira geral, são leves, justamente para que esse indivíduo seja adaptado para voar. Então, se ele tivesse um tecido osso diferente, igual ao dos mamíferos, ele teria mais dificuldade de alçar voo, o tecido seria mais pesado, e isso tem relação também com os dentes, A ausência de dentes diminui o peso corporal desses indivíduos e justamente isso favorece a capacidade da maioria das aves de voar. Óbvio que nem todas as aves voam, mas ela foi evolutivamente preparada para isso. Então, o peso da mandíbula e o tamanho dos músculos mandibulares é consideravelmente menor, uma vez que ela não realiza mastigação. E a gente sabe que os músculos mastigatórios têm relação com os músculos da mandíbula. Então, esses músculos são muito pouco desenvolvidos. Além disso, as aves também têm um estômago mecânico e um estômago químico. O estômago das aves de algumas aves, nem todas, mas algumas aves eles têm esse estômago diferenciado em relação aos mamíferos, Tem uma segmentação no estômago anterior e no estômago posterior, uma estrutura onde você tem a porção posterior, é o que a gente chama de estômago mecânico das aves, E ele localiza-se na porção do centro de gravidade, que também facilita as aves alçarem voo, que tem relação com isso. Então, eles têm uma anatomia bem preparada para o desenvolvimento dessa característica que é voar. E aí a gente observa em relação à semelhança, então a gente falou agora nessa fase inicial das diferenças entre a fisiologia do aparelho digestório das aves em relação aos mamíferos, mas também tem semelhanças. As semelhanças têm relação com o hábito alimentar. A gente sabe que as aves possuem hábitos alimentares diferenciados da mesma forma que os mamíferos também possuem hábitos alimentares diferenciados. Então, da mesma forma que tem mamíferos carnívoros, existem aves carnívoras. Olha aqui, a águia, os falcões, os gaviões, as corujas, são aves carnívoras, essencialmente carnívoras, de hábito alimentar carnívoro. E, portanto, essas aves aqui, elas têm um trato gastrointestinal diferenciado em relação a essas mesmas aves aqui, que são essencialmente onívoras, ou herbívoras, essas aves aqui. Então, a ema, ela tem um hábito alimentar herbívoro, mas também tem uma grande capacidade fermentativa. Se eu fosse comparar essa ave aqui com um mamífero, eu compararia a um carnívoro, E essa ave aqui, se eu fosse comparar com um mamífero, eu compararia com um herbívoro não ruminante, como o cavalo, porque essa ave tem um seco muito grande, muito bem desenvolvido, bem semelhante ao que acontece nos mamíferos como os equinos, que também tem um seco bem diferenciado, um intestino posterior, um trato gastrointestinal posterior muito desenvolvido. Então, o hábito alimentar, ele tem relação com o comprimento e volume do trato gastrointestinal. A gente viu isso nos mamíferos, Então, isso é uma semelhança que acontece nas aves. Então, o que é que a gente viu nos mamíferos? Que os mamíferos carnívoros tendem a ter um volume e um comprimento do trato gastrointestinal mais curto do que os onívoros e do que os herbívoros, Uma vez que o processo de
digestão é mais rápido em indivíduos carnívoros. A mesma coisa acontece nas aves. Aves carnívoras, elas tendem a ter um trato gastrointestinal bem menor, bem menos desenvolvido, né, e bem mais curto, com um volume menor, da mesma forma que os mamíferos carnívoros, porque o alimento passa pouco tempo no trato gastrointestinal. Então, isso significa dizer que essas aves também possuem um arsenal enzimático próprio, endógeno, né, que facilita o processo da digestão do alimento que ela consome. Consequentemente, o alimento passa pouco tempo no trato gastrointestinal e ele acaba tornando-se mais curto, né? Então, a comparação direta entre aves herbívoras e carnívoras está em relação a esse trato gastrointestinal, o volume e o tamanho. Que em relação aos mamíferos existe uma diferença, porque o volume e o comprimento do trato gastrointestinal em relação aos mamíferos, as aves, eles tendem a ter uma variação em função da época de acasalamento. A gente vê que a maioria das aves, ou uma parte das aves, ela tem uma reprodução sazonal. Existe uma sazonalidade reprodutiva na maioria das espécies de aves. O que é que isso quer dizer? Que existem determinadas épocas do ano onde a reprodução é mais intensa e outras épocas do ano onde a reprodução é mais inconstante, não é constante. Então, isso faz com que a maioria das aves tenha uma sazonalidade reprodutiva. E isso que, se vocês lembrarem, as vias genitais internas e externas das aves na maioria das aves, estão na região da cavidade celomática. Diferente dos mamíferos, as aves não têm o diafragma, né, que é aquele músculo que separa as cavidades torácicas e abdominal, né, a cavidade torácica da cavidade abdominal. As aves, por não terem esse músculo, elas têm uma única cavidade, que é chamada de cavidade celomática. Então, todos os órgãos estão internos, dentro dessa cavidade, todos os órgãos internos. Então, o coração está junto com o pulmão, na mesma cavidade, que está junto com o intestino, que está junto com o fígado, com o baço, com todos os órgãos internos, numa única cavidade, que é chamada cavidade celomática, incluindo os órgãos reprodutivos. Então, quando você tem uma diminuição do consumo alimentar, há uma tendência de diminuição do trato, do volume e do comprimento do trato gastrointestinal. Quando é que ocorre a diminuição do consumo alimentar? Na época do acasalamento. Durante a sazonalidade, as aves tendem a reduzir o consumo do alimento, e isso faz com que o tamanho, o comprimento e volume do trato gastrointestinal ele diminua. E por que ela diminui o consumo alimentar acentuadamente? Algumas aves param de se alimentar completamente. Passo para o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos. Então, o macho, o testículo cresce. Então, o macho testículo cresce acentuadamente porque ele forma intensamente espermatozoide. Então, uma ave macho, que está na época do acasalamento, ele produz muitos espermatozoides. Então, sua gônada cresce. Ora, essa gônada está dentro da cavidade celomática. Então, se ela cresce, ela precisa de espaço para crescer, né? Então, ela cresce. Para ela ter espaço, ela diminui, e obviamente que aí ela acumula gordura, né? Para que ela possa diminuir a ingestão de alimento, ela precisa acumular gordura como matéria energética, já que ela vai parar com o consumo alimentar na época reprodutiva, né? As gônadas crescem, né? Se desenvolvem, no caso do macho, e principalmente na fêmea, onde essa característica se observa com mais intensidade, para que sobre espaço, uma vez que as aves são ovíparas, né? E o ovo, ele ocupa espaço, né? No trato, na cavidade celomática. Então, para que haja espaço suficiente para o desenvolvimento das gônadas, né? Incluindo os folículos e os espermatozoides, a produção de espermatozoides e folículos, há uma diminuição. Diminuindo a ingestão de alimento, o tamanho e o volume do trato alimentar gastrointestinal diminui também. Isso não é observado nos mamíferos, né, em relação
as aves. Então, isso é uma característica da variação do comprimento e volume do trato gastrointestinal em relação aos mamíferos. Também, quando se tem a ingestão de alimentos de baixa qualidade em determinadas épocas do ano, onde a escassez de alimento aumenta, há uma tendência de aumento do volume e do tamanho do trato gastrointestinal. Então, isso acontece como uma maneira de aumentar a capacidade de absorver a quantidade de alimento de baixa qualidade. Então, para compensar a baixa qualidade do alimento, ele aumenta a ingestão desse alimento, porque ele tem baixa qualidade, e isso induz o crescimento, o desenvolvimento do volume e do tamanho do trato gastrointestinal. Então, são maneiras que as aves têm de compensar em determinadas épocas do ano, onde há a redução da qualidade do alimento em determinadas épocas do ano. Imagine uma região seca, de aridez intensa, quando em determinadas épocas do ano a escassez de alimento aumenta. E isso é compensado pelo aumento do volume e do tamanho do trato gastrointestinal. Então, são maneiras como o trato gastrointestinal varia em comprimento e em volume em relação às aves, o comportamento das aves. E aqui mostrando essa figura, mostrando que aves carnívoras, os falcões, olha o tamanho do desenvolvimento do trato gastrointestinal. Aves herbívoras, como por exemplo o avestruz, ele tem um tamanho de trato gastrointestinal muito mais desenvolvido em comprimento, em volume, do que um falcão, que é uma ave essencialmente carnívora. Aqui a galinha é um trato intermediário, e a partir daí dos hábitos alimentares você tem essa variação no volume e no tamanho do trato gastrointestinal. Só mostrando para vocês essa ação em relação ao hábito alimentar. E aí, como modelo para entendimento dos órgãos do trato gastrointestinal, a gente vai usar aqui como modelo uma ave, a galinha comercial, como principal ave para o entendimento dessa fisiologia do trato gastrointestinal das aves. Então, primeira, a gente já falou que a boca é um local diferenciado da alimentação. Então, na boca você tem o alimento passa muito pouco tempo, eu já antecipei para vocês que as aves também possuem glândulas salivares, mas essas glândulas salivares aqui, elas produzem uma secreção muito mais mucoide do que serosa, ou seja, tem baixa quantidade de água e uma quantidade maior de muco, porque principalmente as aves granívoras, que se alimentam de grãos, que são estruturas mais rígidas. Então, como o milho, por exemplo, que é um grão, que é muito comum na alimentação desses animais aqui. Então, como ela precisa deglutir esse grão, ela precisa ter uma secreção muito mais mucoide, que facilite o envolvimento desse grão com o muco e facilite o deslizamento desse grão no momento da deglutição para o esôfago. Então, a gente tem o esôfago, e é uma característica das aves aqui, que é uma dilatação do esôfago, que é chamado de papo. Esse papo é uma dilatação do esôfago, é uma dilatação esofágica, que faz com que muitas aves acumulem o alimento aqui. Qual a função do papo? É armazenar o alimento, principalmente em animais que têm... O alimento é essencialmente rígido, as aves granívoras que se alimentam com muito grão, ela tem um papo muito bem desenvolvido, porque como é um alimento muito duro, rígido, e ele não sofre quebra pelo processo da mastigação, ele precisa ficar armazenado por um determinado tempo, junto com as secreções da saliva, para sofrer um amolecimento prévio. Então, depois disso, o alimento ele vai por outra porção do esôfago, que é o esôfago que comunica a primeira porção do estômago das aves, que é chamada de proventrículo. O proventrículo é o esôfago, é o estômago químico. Aqui a gente vai ver que tem glândulas, que produzem também ácido clorídrico, produzem secreções gástricas, e tem uma mucosa glandular aqui, semelhante à dos mamíferos, onde você tem uma mucosa que produz uma secreção mucoide também para proteger essa mucosa
da ação do ácido, que também produz ácido clorídrico, aqui, esse estômago, e das secreções que compõem o suco gástrico, né? Então, o alimento sai daqui, já com um certo grau de amolecimento, que ele ficou um determinado tempo aqui, sob a ação de secreções mucosas, principalmente que vieram da saliva. Então, ele já chega com um grau de amolecimento maior aqui. Aqui, a ação do suco gástrico promove com maior intensidade a ação do amolecimento, né? A função do amolecimento. De forma que, quando esse alimento passa para essa porção aqui, que é o estômago mecânico da ave, né, que tem uma grande capacidade de contratilidade, esse estômago assume uma função de triturar o alimento que já passou pelo papo, sofreu um certo grau de amolecimento, e aqui com as secreções gástricas amoleceu ainda mais, e aqui ele vai ser mais triturado. Então, o estômago mecânico, que é chamado de ventrículo ou moela, né, ele tem a função essencialmente de triturar esse alimento, uma vez que ela não possui dentes aqui, né? Então, a gente viu que a função do processo digestivo é quebrar as substâncias, ou seja, transformar substâncias complexas em substâncias simples capazes de serem absorvidas. Então, como as aves não possuem dentes, elas precisam ter em algum momento uma trituração, promover uma trituração desse alimento que foi ingerido, porque essa trituração aumenta consideravelmente o contato da superfície das substâncias com aquilo que está sendo digerido. Então, ela sofre um amolecimento prévio aqui, depois sofre a ação do suco gástrico, e agora esse alimento chega aqui na moela, ele sofre um processo de trituração. Vai já falar como é que ocorre isso. Depois, desse processo aqui, dele triturado, o alimento vai passar para o duodeno. Então, o duodeno nas aves, que é a primeira porção do intestino delgado, ele tem uma similaridade grande com o que acontece com os mamíferos, né? Então, a função aqui do duodeno vai ser também receber as estruturas que vieram do estômago, nesse caso aqui desse estômago, que é chamado de moela, ventrículo ou moela, né? Para que aí a ação do suco pancreático ajude no processo de digestão de substâncias, tanto de proteínas quanto de carboidratos e lipídios que chegarem até aqui. Vejam que algumas aves também possuem a bile, né, o fígado, como uma glândula principal para a produção da bile, e algumas possuem a vesícula biliar. Da mesma forma, a galinha tem a vesícula biliar bem desenvolvida e que armazena bile e que também secreta bile no duodeno para facilitar, da mesma forma que a gente viu anteriormente, o processo de quebra e digestão e absorção de gordura, né, da mesma forma que ocorre nos ruminantes, ou nos mamíferos, né? Então, aqui, o intestino delgado das aves também é subdividido em duodeno, jejum e íleo. A diferença é que não há uma divisão marcante anatômica entre as porções do intestino delgado, mas também possui segmentações, cujas funções são bem semelhantes às dos mamíferos. Quando chega em relação ao intestino grosso, aí a gente vai ver diferenças em relação aos mamíferos, porque nos mamíferos, o seco, eles são órgãos únicos, e nas aves, quando eles estão presentes, eles são órgãos duplos, né? Então, as aves que possuem seco, elas possuem 2 secos, e a função desses secos é realizar o processo fermentativo. Então, a digestão nas aves, ela ocorre por um processo não fermentativo, enzimático, que acontece aqui, né, no estômago, no intestino delgado, principalmente, e quando o alimento chega no intestino grosso, vocês vão ver que ele é mais reduzido em relação às aves, né? E as secreções do trato gastrointestinal desembocam numa região que é chamada de cloaca, que também recebe excrementos do trato urinário da ave. Então, a cloaca é um órgão comum a 3 sistemas, né? Ao sistema gastrointestinal, ao sistema urinário e ao sistema reprodutor. Então,
as aves eliminam os espermatozoides e os ovos, né, por aqui, por essa região da cloaca. Junto com ele, elimina as fezes e elimina a urina, né, que é diferenciada também. As aves têm uma estrutura renal diferenciada dos mamíferos, porque evolutivamente são indivíduos que surgiram antes dos mamíferos, né, acredita-se que foi antes dos mamíferos, e que, portanto, são menos evoluídos no desenvolvimento de alguns sistemas, como, por exemplo, o sistema renal. Tá? Então, isso é só uma visão geral em relação ao aspecto morfológico, tomando como exemplo granívora. Tá? Aqui, por exemplo, o pato, né? Quem gosta, a gente gosta muito, aqui no Pará, né? Gosta muito do pato, no tucupi. Então, é importante a gente entender o trato gastrointestinal dos patos, né? Que é bem semelhante também ao das galinhas, porque possuem hábito alimentar semelhantes. Então, ele também possui um papo bem desenvolvido, um esôfago, né, que é subdividido em esôfago pré-papo e esôfago pós-papo. Então, o papo é justamente uma dilatação desse canal esofágico, onde você vai ter o acúmulo do alimento. Já falei a função dele. Aqui, essa visão é mais para vocês observarem a presença da cavidade celomática. Na cavidade celomática, a gente não tem a estrutura do diafragma, né? Então, todos os órgãos estão juntos na mesma cavidade. Então, aqui você tem o pulmão. O pulmão das aves ele é diferenciado porque ele é muito pouco complacente, né? Significa que ele tem baixa capacidade de expansão, uma vez que ele está aderido na porção dorsal da cavidade celomática. Então, essa complacência pulmonar nas aves ela é muito baixa, né? E ela é compensada pela presença do que a gente chama de sacos aéreos, que estão presentes aqui nessa região, que promovem a ventilação do pulmão, né, que é feita aqui nessa estrutura. As trocas gasosas são feitas aqui. O coração das aves também é diferenciado, né, porque ele tem uma semelhança com os mamíferos, porque já são mais próximos, então um coração com 4 cavidades, né? Então tem semelhanças em relação aos mamíferos, mas é um órgão que está junto com todas as estruturas. Vejam que não tem nenhuma estrutura aqui muscular, que é o diafragma, que separa. Aqui a gente tem o fígado, né? Aqui a moela, né? O ventrículo, o proventrículo está por aqui, ó, essa estrutura aqui. Aqui a gente tem o trato reprodutivo, no caso aqui um macho, né? Presença do testículo. Os rins também estão aderidos à parede dorsal da cavidade celomática, essa porção mais final da cavidade celomática, mas aqui tem o sistema urinário, e o sistema urinário joga junto com o trato reprodutivo, né, na cloaca as secreções. Ó. Então aqui, ó, a cloaca recebe, no caso aqui do macho, os espermatozoides. Se fosse a fêmea, teria os ovários aqui, o útero, né, e jogando essa estrutura da tuba uterina, né, e do útero da ave fêmea, né, para a região da cloaca, onde aqui é eliminado o ovo, né, junto com as secreções do trato intestinal e as secreções do trato urinário. Então, a cloaca é um órgão que compartilha secreções de 3 estruturas diferenciadas, né, o trato gastrointestinal, o trato urinário e o trato reprodutivo, certo? O pâncreas presente aqui. Enfim, só para vocês terem uma ideia da localização anatômica dessas estruturas, né, da funcionalidade. Aqui, mais uma vez, uma amostra, né, de como se dispõem esses órgãos reprodutivos com suas devidas localizações. O pombo, né, no caso aqui, ele tem uma diferença porque ele tem um papo duplo, que é muito utilizado também durante o processo reprodutivo, porque ele acumula secreções com grande intensidade aqui, alimentos que se acumulam aqui, e ele regurgita durante
a reprodução para alimentar os filhotes, né? Então, o papo dele é duplo dos pombos. Tem 2 papos, justamente porque eles também utilizam para alimentação do seu filhote, regurgitando boa parte do alimento que eles ingerem, né? Em outra parte segue para o trato gastrointestinal. Então, aqui a gente tem o fígado, da mesma forma, a moela, né? Aqui não está vendo, mas o proventrículo antes da moela, duodeno, jejum, ilho e o intestino grosso, né? Com os secos presentes também. Aqui, ó, no caso aqui, uma fêmea, né? O ovário, aqui a presença do ovário, os rins e aqui o útero, né? O útero, onde você vai desembocar nessa porção final da cloaca, né? O orifício da cloaca. Então, o ovo, ele é produzido aqui no ovário, jogado no útero, né? Captado pela tuba uterina, né? Jogado no útero e sofre os seus processos de formação da casca do ovo, né? Termina o processo de maturação aqui e é eliminado na cloaca, mostrando que esse órgão compartilha secreções de 3 tratos diferenciados. Aqui, ó, mostrando agora na cavidade oral, né, a diferença entre, comparativamente, se a gente fizer a analogia entre esses indivíduos. Então, o indivíduo herbívoro, ó, com hábito alimentar herbívoro e granívoro, pato, né, que é semelhante ao trato gastrointestinal de um ruminante. Uma ave que tem no sistema carnívoro, né? Essa aqui, a garça, por exemplo, né? Ela se alimenta essencialmente de proteína de origem animal, juntamente com essa. Então, comparativamente, poderiam ser como se fossem aves, mamíferos carnívoros, né? Então, eles diferenciando que essa ave aqui, ela acaba ingerindo o alimento em pedaços, por isso o bico dela é especializado. Se você for ver o formato do bico, também tem uma relação direta com o hábito alimentar. Então, esse bico aqui favorece que esse animal, ao pegar sua presa, ele dilacera a presa e deglute a presa em pedaços. Então, isso acaba fazendo um certo grau de... não é mastigação, né? Mas ele diminui o tamanho das partículas, facilitando o processo da digestão. Essa aqui, isso é característica desse tipo de ave carnívora, a presença desse bico. Esse bico aqui já não favorece a deglutição em pedaços do alimento. Então, esse indivíduo, ele deglute o seu alimento de forma inteira. Então, em geral, essas aves aqui consomem muito peixe, né? Então, é um bico pontiagudo, né, especializado para penetrar na água e pegar o peixe. Pegando o peixe, ele levanta esse pescoço e ajuda no processo da deglutição. Só que aí ele deglute o alimento inteiro, né? Se ele deglute o alimento inteiro, significa que ele precisa ter uma grande capacidade enzimática, né, para promover o processo da digestão. Aqui, como você tem a deglutição em pedaços, né, isso facilita o processo da digestão. Então, se a gente comparar o tamanho e o volume do trato gastrointestinal dessas duas aves, mesmo se elas sendo carnívoras, essa aqui tende a ter um trato gastrointestinal mais curto e menos volumoso do que essa aqui, porque essa aqui deglute o seu alimento inteiro, isso vai fazer com que ele ocupe mais espaço no trato gastrointestinal e vai necessitar de um maior tempo para o processo da digestão. Esse aqui, como deglute o alimento em pedaços, esse processo de trânsito gastrointestinal é mais rápido. Consequentemente, o volume e o tamanho do trato gastrointestinal é menor. Aqui, por ser um animal herbívoro, né, ou granívoro, né, que tem uma alimentação em forma de grãos, né, de material que tem mais difícil digestibilidade, o trato gastrointestinal acaba sendo mais longo em relação a esses dois outros indivíduos aqui. Mas basicamente para esse slide é para ilustrar uma comparação, mostrando que a ausência de dentes às vezes é compensada pelo formato do bico.
Então, o bico desse animal é especializado em captar partículas de menor tamanho do que desse animal aqui, né? E esse aqui tem a capacidade, o formato dele, de facilitar a dilaceração do seu alimento e deglutir o alimento em pedaços, né? E aí você também tem outras variedades, né, de bicos que estão relacionados com o hábito alimentar desses indivíduos, né? Então, aves filtradoras, olha, a presença do bico flamingo, né, bem característico, ele tem membranas aqui no bico que facilitam o processo de filtração do líquido que ele ingere para facilitar na deglutição, né? Então, aves pescadoras, né, que tem bicos mais pontiagudos, aves insetívoras em troncos, né, tem um bico mais pontiagudo, especializado para penetrar em tronco, aves insetívoras que não necessitam pegar insetos em troncos, né? Então, aqui eles pegam os insetos que estão mais fora das estruturas, né, dos troncos, então o bico acaba sendo mais curto. Aves de rede de pesca, né, então ele deglute e o alimento fica aqui. E aí, enfim, você tem o néctar, né, o beija-flor, né, que é muito característico, né, que se alimentam de néctar, né, aves carniceiras, né, o urubu está nesse grupo aqui, tem um bico diferenciado também. Esse bico não é tão robusto quanto as aves de rapina, uma vez que ele já se alimenta de um material em decomposição, né, que não exige uma dilaceração muito intensa. Então, se a gente comparar o bico desse animal aqui, tem uma capacidade menor de ação, de dilacerar, do que esse bico aqui, que é mais especializado, porque ele se alimenta de uma presa recém-abatida, enquanto que esse aqui se alimenta de uma presa que já foi morta, né? E na verdade, quando ele se alimenta, a presa já está em estado de decomposição, consequentemente, o processo de autólise que facilita, né? O frugívoro, o tucano, né, bem intenso, as araras que nos estão mostrando aqui, que se alimentam de sementes bem duras, né, e também possuem um bico diferenciado. Então, enfim, as aves têm uma infinidade de estruturas de bico e têm uma relação direta com o hábito alimentar. Voltando aí, passando da cavidade oral, indo para o esôfago, né, a gente vê agora a forma e função diferenciada do esôfago nesses indivíduos. Então, eu já falei que esse esôfago deles tem uma diferença, onde você tem, na maioria das aves, nem todas as aves, a gente observa essa dilatação esofágica, algumas com muita intensidade e outras com pouca intensidade. Por exemplo, aves carnívoras, como os falcões, as corujas, eles não apresentam papo, porque o alimento, basicamente, dele é deglutido em pedaços, né, em pedaços menores. Então, esse alimento não precisa ficar armazenado por um determinado tempo. Então, esse papo, ele é pouco evidenciado nessas aves. E aí, ele passa direto para o proventrículo, que aí, o proventrículo desses animais tem uma alta capacidade de digestão, né, de digestibilidade, uma vez que eles têm um suco gástrico bem proeminente. A gente também tem aqui... Alô? Caiu a conexão? Não, professor, está tudo normal. Eu pensei que tinha caído, porque o meu celular aqui ficou vermelho, como se tivesse caído, mas não caiu. Então, o papo ele está presente na maioria das espécies, mas ausente em algumas aves carnívoras. Ó. Então, aqui, ó, praticamente você não tem uma dilatação esofágica evidente, né? E algumas ela é bem evidente, inclusive em outras ele é duplo. É o papo do pombo aqui, que tem uma duplicidade desse esôfago, uma vez que ele auxilia no acúmulo maior de substâncias, uma vez que ele consegue regurgitar parte desse alimento para ajudar na alimentação dos filhotes, né, durante a época reprodutiva. Então, aqui, ó, aves carnívoras até aves onde você tem um papo bem evidente, um papo simples com diferentes formatos. Então, nada mais é do que uma dilatação do esôfago. E aí você, comparativamente, o papo, né, ele serve para justamente promover o amolecimento prévio
do alimento que vai chegar no proventrículo, que é essa estrutura. Então, se a gente for comparar, esse tipo de órgão, dessa estrutura, ele acaba aumentando nas aves que tem ele bem desenvolvido, ele acaba aumentando o tamanho do trato gastrointestinal. Então, a gente não observa essa dilatação esofágica nos carnívoros, nos herbívoros e nem nos ruminantes, né? Mas os ruminantes que têm um processo de regurgitação, que é o processo da ruminação, eles também têm uma diferença em relação ao esôfago dele. A parede esofágica, ela possui uma musculatura mais bem desenvolvida, porque esse movimento que é feito no estômago, no esôfago dos ruminantes, né, ele é um movimento de ida em direção ao estômago e de retorno do estômago em direção à boca. Então, a musculatura do esôfago dos ruminantes é mais semelhante à musculatura do esôfago das aves, uma vez que esse papo também tem uma musculatura bem desenvolvida para que ele consiga passar o alimento que está aqui para esse esôfago aqui, que é o esôfago pós-papo, né, que se conecta diretamente ao estômago verdadeiro das aves, que é o chamado proventrículo, que vem antes do ventrículo ou moela, que é essa estrutura. Chegando na segunda porção do estômago, né, ou no estômago propriamente dito, a gente tem o proventrículo, que é essa dilatação aqui que tem no estômago, onde no proventrículo a gente tem glândulas, né, então é uma porção glandular do estômago, e nessa estrutura aqui, ó, esses ossos aqui, dessas papilas, secretam o suco gástrico, entra em contato com o alimento que veio do esôfago e do papo, essa porção aqui é o esôfago pós-papo, né, traz o alimento para cá do papo e entra em contato com as secreções gástricas. Depois esse alimento vai passar para o estômago mecânico das aves, que é chamado de ventrículo ou moela. Então aqui a gente tem uma individualização da estrutura do proventrículo e da moela. O que é que se observa com mais intensidade nesse estômago aqui? Então, as aves têm dois estômagos. Nem todas as aves têm dois estômagos bem desenvolvidos, né? Isso aqui é muito comum nas aves granívoras. As aves insetívoras, as aves que têm um hábito alimentar carnívoro, a moela não é bem desenvolvida. Ela tem mais desenvolvido o proventrículo, certo? E a moela pouco desenvolvida. Mas nas aves granívoras, a gente observa que a moela, né, ou ventrículo, é muito bem desenvolvido e ela possui uma grande quantidade de músculos, né, na moela. Por quê? Porque esse músculo aqui, que é a musculatura lisa, ele promove um movimento intenso no processo de maceração do alimento que chegou até aqui. Então, esse alimento foi previamente amolecido no papo, do papo ele passou para o proventrículo, onde ele recebeu secreções gástricas, né, o suco gástrico presente aqui, promove um certo grau de amolecimento, e a parede do proventrículo também possui uma musculatura capaz de promover um movimento peristáltico, né, de propulsão para eliminar o conteúdo gradativo que está no estômago prévio, que é o proventrículo, para a moela. Vejam que a moela ela tem uma entrada, né, uma zona intermediária que conecta a moela ao proventrículo, e bem aqui a mucosa desse estômago, aqui, dessa porção do estômago, ele é completamente aglandular. Então aqui você tem uma mucosa glandular e consequentemente produtora de ácido clorídrico e de suco gástrico presente aqui, e aqui você tem uma ausência completa de glândulas. Se tem uma ausência completa de glândulas, essa mucosa acaba sendo bem queratinizada, porque ela é especializada em realizar um processo de maceração, ou seja, de contração da musculatura. Vejam que tem um grande desenvolvimento de massas musculares aqui, que vão ser fundamentais para o processo de maceração do alimento que veio para cá. Depois, esse alimento vai sair por esse orifício, quando ele estiver suficientemente pequena, né, esse orifício aqui, que vai se conectar ao duodeno. No momento que ele se conecta ao duodeno, ele passou do estômago para o duodeno, e o processo é bem mais
intenso. Aqui, nas aves gramívoras, elas têm o hábito também de se alimentar de pequenas pedras que vão se acumular nesse estômago aqui, que é chamado de moela. Isso são chamados de gastrólitos. Os gastrólitos nada mais são do que material sólido ingerido por essas aves que naturalmente, voluntariamente ingerem essas pequenas pedras e pedriscos que se acumulam aqui. Ora, se acumulando aqui, essas pequenas pedras ajudam a atritar o alimento que chega aqui. Então, quando esses músculos realizam movimentos, né, juntamente com esses gastrólitos que estão aqui, que são pequenas pedriscos, o atrito dessas pedras com a parede da mucosa e proporcionado pela ação desses músculos aqui, promove um processo de redução do tamanho das partículas. Isso aí facilita muito o processo enzimático das enzimas que vão receber com grande intensidade lá no duodeno, semelhante ao que acontece nos mamíferos. Só que esse processo nos mamíferos ocorre na boca. A maior quebra das partículas ocorre na boca nos mamíferos, pelo processo da mastigação. As aves não possuem dentes, portanto, elas precisam realizar esse processo, entre aspas, mastigatório, né, num órgão específico, que é a moela, o estômago mecânico, que é chamado também de ventrículo, certo? Então, vamos ver como é que ocorre esses... Professor? Oi? O que é aquele orifício que o senhor mostrou lá, na moela? Aqui? Não, na moela aí. É a ligação entre a saída, né, o ósseo de saída da moela e conectando com o estômago. Ou estômago não, intestino delgado, né? É porque aqui não está mostrando, porque do outro lado é que se observa a ligação com o intestino delgado. Então, aqui é o local ósseo, de quando não é um esfíncter propriamente dito, né? É um ósseo de ligação. Como aqui a gente também não tem esfíncter, aqui a gente também não tem esfíncter. Então, a estrutura passa para cá sem passar necessariamente por um esfíncter diferente do que a gente observou lá nos mamíferos, né? Os mamíferos têm um esfíncter que controla o esfíncter cárdia, né? Que controla a passagem do alimento do esôfago para o estômago, e o esfíncter pilórico controla a passagem do antro pilórico do estômago para o intestino delgado. Nas aves não há esfíncter, né? Então a passagem acontece por um ósseo. Esse ósseo que permite a passagem de pequenas partículas. Então só quando elas estão suficientemente pequenas é que, a partir dos movimentos que são realizados pela moela, que por esses músculos da moela, que as substâncias vão passar da moela para o intestino delgado, para a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Então, só fazendo uma comparação, né, entre também carnívoros e os ruminantes, diferente nas aves não tem os esfíncteres, né, claramente definidos, e sim ósseos, por onde o alimento passa com mais facilidade através dos movimentos que acontecem na parede desse tubo também, que é a mesma coisa do tubo gastrointestinal. O movimento aqui facilita o trânsito gastrointestinal, como aqui também, só que em determinadas regiões você tem esfíncteres bem definidos para regular a passagem desse alimento, tá? Então, mais uma vez, a gente mostrando aqui a parede, né, do proventrículo, como ela é muito mais delgada do que a parede do ventrículo ou moela, né? Então, o músculo aqui é muito mais desenvolvido. Então, claramente, a gente observa, né, que isso tem uma grande funcionalidade na motilidade gástrica, né? Ou seja, essa parede aqui se movimenta com muito mais força, porque o músculo é muito mais bem desenvolvido do que essa parede aqui. Aí é claro que isso é necessário, né? Porque aqui o alimento ele chega praticamente inteiro. A função desse estômago aqui é realizar um crescimento por secreções gástricas. Então essa parede, essa mucosa, ela tem uma grande quantidade de glândulas que secretam substâncias que compõem o suco gástrico e se mistura esse alimento. Depois, esse alimento é jogado
para cá, então essa musculatura ela serve essencialmente para manter a motilidade do alimento que está aqui para cá. E aqui é que efetivamente esses músculos vão começar a funcionar. Então vejam que esses músculos são basicamente 4. Eles são divididos nos músculos crânio dorsal, porque se a gente for ver lateralmente, imagine aqui que a moela foi cortada, né, longitudinalmente. Então aqui é um corte longitudinal da moela. Aqui está o proventrículo, né, aquela zona de ligação entre o proventrículo e a moela, né, que é também chamada de ventrículo. Aqui é uma mucosa bem característica. Ó, aqui a gente tem o saco cego, que é chamado saco cego caldo ventral, porque ele está mais caudal e ventralmente, na porção ventral. Aqui você tem um saco cego crânio dorsal, né, porque aqui você tem, ele está mais cranial e mais dorsalmente, por isso que ele é chamado de saco cego crânio dorsal. Bem aqui você tem o ósseo para o duodeno, aquele ósseo que é local de junção, né, entre a moela, né, o ventrículo e o duodeno. Então o duodeno vai estar aqui por trás, né, se ligando a essa estrutura aqui. E isso internamente, né? Então você tem um saco cego caldo ventral, um saco cego crânio dorsal e aqui uma parede de músculos muito bem desenvolvidos. Vejam que aqui você tem um músculo crânio dorsal, que é essa porçãozinha do músculo aqui, que se conecta com o músculo mais lateral, e aí vocês têm que entender a disposição desses músculos, né? Esse aqui está localizado mais lateralmente, por isso que ele é chamado músculo lateral dorsal, então ele está para cima e lateralmente, enquanto que esse aqui é o músculo lateral ventral. Esse de baixo aqui, né? Esse grandão de baixo aqui é o músculo lateral ventral. E esse aqui é o músculo caldo ventral. Então, ó, você tem o músculo caldo ventral, estuda a musculatura lisa. Se a musculatura lisa tem... Ah, meu Deus, os cachorros aqui estão começando a latir. Me desconcentra. Ai, parado. Então... esse músculo aqui, ele para se contrair, ele precisa de um estímulo, né? Esse estímulo, da forma semelhante com o que acontece nos mamíferos, ele é feito pelo sistema nervoso autônomo, porque esse aqui é músculo liso, né? Então, o sistema nervoso autônomo controla esses movimentos de todos esses músculos, o músculo crânio dorsal, o músculo látero dorsal, o músculo látero ventral e o músculo caldo ventral. De que forma ele controla a ação desses músculos? A ação desses músculos, elas ocorrem de forma muito bem coordenadas. Para quê? Para que proporcione uma melhor habilidade no processo de maceração, porque o movimento desses músculos vai fazer com que o alimento comece a ser macerado aqui dentro. Ele veio daqui já previamente amolecido, né? E aqui esse músculo vai começar a contrair. Então, quando o alimento começa a chegar aqui, ó, o estímulo na pressão dessa parede aqui do saco cego crânio dorsal faz com que o volume aumente aqui, né? E automaticamente esse músculo aqui se contrai, né? Quando esse músculo se contrai, ele ao contrair, ele diminui o tamanho da luz aqui, concordam? Porque ao se contrair aqui, ele empurra o alimento para essa região central aqui, ó. Tá vendo? Essa região mais central aqui, o que estava aqui, fez com que houvesse a contração e esse alimento é empurrado aqui para o meio, certo? Quando esse alimento chega no meio, o que é que acontece? O estímulo do volume do alimento nessa parede aqui, dessa região medial do ventrículo, estimula esses dois músculos laterais, o músculo lateral dorsal e o músculo lateral ventral. Aí o que é que esses músculos fazem? Eles se contraem ao mesmo tempo. Ao se contrair, ó, ele empurra o alimento para cá, para a porção do saco cego crânio dorsal, e outra parte do alimento vai para o saco cego caldo ventral.
Quando o alimento chega nesse saco cego caldo ventral, ele estimula esse músculozinho bem aqui, ó, que é o músculo caldo ventral, né? Então, esse músculo, ao ser estimulado pela presença do alimento aqui, ele contrai. Ao contrair, ele joga de novo o alimento para cá. E a parte do alimento que foi para cá estimula uma nova contração do músculo crânio dorsal, que também se contrai e volta o alimento para o meio, né? Aí, quando o alimento chega no meio de novo, esses dois músculos se contraem de novo, fazendo com que haja o estreitamento da luz e o alimento vai para cá e o alimento vai para cá. No momento que o alimento vai para cá, para cima e para baixo, esses músculos novamente se contraem, empurra o alimento de volta para cá e empurra o alimento para cá. Então ele fica realizando esse movimento. Imagine aqui dentro, né, essa abertura aqui como sendo aquela estrutura do saco, da mucosa gástrica, né? Então aquele saco, aqui embaixo está o saco cego, caldo ventral, aqui em cima o saco cego, crânio dorsal. Então, quando o alimento vem daqui, ó, do proventrículo, né, ele chega aqui, bem aqui tem um músculo. Que músculo é esse aqui? Lateral dorsal, né? Não, esse de cima aqui, Dorsal. crânio dorsal, crânio dorsal. Então, quando o alimento chega aqui, ó, esse músculo se contrai, né? O alimento que estava aqui é empurrado aqui para o meio. No meio tem dois músculos laterais aqui, ó, que é o látero dorsal e o látero ventral. Então, quando esse alimento chegou aqui no meio, esses dois músculos fazem isso, ó, contraem lateralmente, eles fazem isso. Aí aquele alimento que estava aqui no meio volta para cima para o saco cego, crânio dorsal, e vai para o saco cego caldo ventral, né? Ao chegar no saco cego caldo ventral, a parede, a pressão sobre a parede estimula esse músculo aqui de baixo. Como é o nome do músculo de baixo aqui? Músculo caldo ventral, né? Então esse músculo aqui se contrai, ó. Aí joga, quando esse músculo se contrai e esse músculo aqui se contrai novamente, ele joga o alimento para o centro novamente. Quando esse alimento chega no centro novamente, ele estimula a pressão sobre essa parede central, estimula os músculos laterais. Os músculos laterais novamente se contraem, empurra o alimento de volta para cá, para cima e para baixo. Então ele fica fazendo esse movimento, ó, né? Então, esse movimento, tudo que está aqui dentro, vai fazendo com que as paredes, né, o alimento que está ali dentro, vai se atritando sobre a parede, junto com aqueles granólitos que vão atritando, e isso vai só fazendo um processo de maceração do alimento, fazendo com que o alimento cada vez mais reduza o seu tamanho. E esses movimentos se repetem quantas vezes forem necessários para diminuir o tamanho da partícula, para que eles comecem a passar por esse orifício. Então, quando as partículas vão ficando suficientemente pequenas, elas vão automaticamente passando por esse ósseo e vão chegar ao duodeno. E aí elas já estão suficientemente menores quando chegam no duodeno para sofrer a ação enzimática do suco pancreático. E aí o processo da digestão vai ocorrer de forma bem semelhante ao que acontece nos mamíferos, né? Então o duodeno também recebe secreções pancreáticas, recebe bile, que vem do fígado, né, pela vesícula biliar, nas aves que possuem vesícula biliar. Então, os hormônios são bem semelhantes, né? Então, o mecanismo de funcionalidade, motilidade, de secreção nas aves tem particularidades que diferenciam dos mamíferos, mas também tem processos bem semelhantes. O que é bem diferente é o processo de maceração do alimento, uma vez que esses animais não possuem dentes e eles precisam que esse alimento seja triturado. Por quê? Porque a função dessa trituração é diminuir o tamanho das partículas. E ao diminuir o tamanho das partículas, você aumenta a superfície de contato com as enzimas digestivas. E as enzimas digestivas, entrando em contato com o substrato, quebram ainda mais as moléculas. Quebrando as moléculas, elas tornam-se capazes de serem absorvidas. E aí o processo de absorção é bem semelhante ao que acontece nos mamíferos. Então, se a ave se alimenta de um grão mais mole, a quantidade de vezes que esse movimento se repete vai ser relacionada à dureza do alimento que ela ingeriu.
E por isso que aves carnívoras, que se alimentam essencialmente de proteína, esse músculo, esse estômago não é tão bem desenvolvido, uma vez que esse alimento tem um amolecimento naturalmente mais intenso do que nas aves granívoras. Então a camada de secreção que se observa aqui é a secreção que vem do estômago e serve para lubrificar e facilitar e diminuir o atrito. E aqui, ó, aqui é a visão interna, aqui é a visão externa. Então, esses músculos aqui, eles têm uma aponeurose, esses músculos laterais aqui, né, eles são dados por um ligamento, que é uma aponeurose aqui, facilita esse processo de musculatura, e é por essa aponeurose que chega a inervação também, né, que vai fazer com que esses músculos sofram estímulos do sistema nervoso autônomo, né, parasimpático principalmente, para que eles efetivamente promovam o movimento de contração. Quem dá o estímulo para a contração desses músculos? É a presença do alimento, né? A pressão com que a parede do estômago sofre com a chegada do alimento. Então, se a pressão é alta aqui, há estímulos mecanorreceptores que detectam a presença do alimento aqui, pela pressão, pela distensão dessa estrutura, e automaticamente informa ao sistema nervoso que reflexamente manda o estímulo para esse músculo. Ao mandar o estímulo para esse músculo, ele contrai. Ele contraindo, ele joga o que chegou aqui para cá, para a região medial. Da mesma forma, há mecanorreceptores nessa parede aqui que entendem que a chegada do alimento aqui, a distensão dessa região, estimula, né, a esses músculos laterais aqui a se contrair reflexamente, né, por um movimento reflexo. A detecção aqui, o sistema nervoso autônomo parasimpático manda esses dois músculos contraírem ao mesmo tempo, né? Quando eles contraem ao mesmo tempo, eles jogam o alimento de volta para cá e para cá. Aí a presença do alimento aqui, né, faz com que os mecanorreceptores dessa área aqui, principalmente na porção ventral, que é onde tem a maior concentração de músculo, estimula esse músculo caudo ventral. Ao contrair, ele joga o alimento para cá e ele contrai juntamente com esse músculo aqui, que é o crânio dorsal. Então, quando esses dois músculos contraem, o alimento volta para a porção medial. E aí ele fica realizando esses movimentos aqui, ó, de laterais e de cima para baixo e de baixo para cima, né? Então, é como um movimento de mastigação totalmente coordenado pelo sistema nervoso autônomo e estimulado pela presença do alimento. Então, se não chega o alimento aqui, não há estímulo para a contração. Então, esses músculos se mantêm relaxados. Eles só vão contrair quando o alimento chegar. E da mesma forma que esse músculo aqui também, que é menos desenvolvido, né, do que esses aqui, ele só vai se contrair para eliminar o alimento que está aqui quando houver a presença do alimento aqui. Então, na ausência de alimento no proventrículo e no ventrículo, não há contração da musculatura, certo? Então, há redução do movimento dessas estruturas se não tem estímulo. Então, aí agora essa parte aqui, ó, fica bem parecido com o que a gente observa nos mamíferos, né? Então, o intestino das aves, o intestino delgado é maior em aves herbívoras do que em carnívoras, né? Isso se explica justamente pelo fato do trânsito alimentar ser mais rápido nas aves carnívoras. O duodeno é bem semelhante ao dos mamíferos, mas não há uma distinção histológica bem característica entre o jejum e o íleo, né? Mas possui também jejum e íleo. A mucosa se apresenta bem semelhante ao dos mamíferos, com vilosidades mais altas e numerosas. Então, as vilosidades da mucosa intestinal, do intestino delgado, elas acabam sendo maiores do que nos mamíferos, e isso acaba aumentando a capacidade de absorção dessa mucosa, né? Uma vez que eles tendem a se alimentar de alimentos com digestibilidade mais baixa. Então, eles têm que aumentar a superfície de absorção para que facilite a captação de nutrientes. Então, é bem característico. Aves que você tem séculos duplos muito bem desenvolvidos, né? Então, a ima é o avestruz aqui da América do Sul, né? Então, ela tem um século gigantesco, muito bem desenvolvido, né? E aqui ocorre fermentação. Então, se a gente fosse comparar com um mamífero, que era semelhante a um cavalo.
Outras aves, o jacu, por exemplo, já tem um século bem menos desenvolvido, né? E o intestino grosso mais desenvolvido. Aqui, ó, o pato tem séculos duplos, mas aqui, ó, uma ave insetívora, né? O colibri, por exemplo, você vê a ausência de séculos completamente, muito pouco rudimentares, muito pouco desenvolvidos, porque essas aves se alimentam essencialmente de insetos, cuja digestibilidade é muito fácil, é muito rápida. Então, o trato gastrointestinal é muito simples e pouco desenvolvido. Isso se dá por uma característica do hábito alimentar. A mesma coisa aqui, ó, em relação ao intestino grosso, os séculos é relativamente curto e não é demarcado por um cólon e reto, né? Então é bem mais simples o intestino grosso comparativamente aos mamíferos, né, que tem segmentações. O cólon é mais simples nos mamíferos e ele é único, né? O século é mais simples e é único. E o cólon é mais desenvolvido, né? Você tem o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, tem segmentações das regiões do cólon, onde você tem uma alta capacidade de absorção de água e eletrólitos. Nas aves, como a quantidade de secreção jogada na luz é mais baixa, você elas não necessitam tanto de um intestino com grande capacidade de absorção de água e eletrólitos, uma vez que ela não perde tanta água e eletrólitos no processo da digestão comparativamente aos mamíferos. Por isso explica o desenvolvimento menor do intestino grosso nessas aves. Então, a fermentação, quando você tem um processo fermentativo nas aves bem intenso, né, eles têm esses sexos duplos, né, e estão presentes em todas as espécies, né, com algumas com menor grau de desenvolvimento. Então, o tamanho desses sexos é influenciado pelos hábitos alimentares, né? Eu já falei para você. Aí, em relação às estruturas anexas do trato gastrointestinal, eu também já comentei que as glândulas salivares são pouco desenvolvidas, né? Mas também o fígado e o pâncreas são importantes no processo da digestão. O fígado promovendo a formação da bile, né? O pâncreas promovendo a ação do suco pancreático e dos íons de bicarbonato também, facilitando o controle da acidez. Agora, as glândulas salivares são de distribuição muito pequena e tem células mucosas que predominam sobre as células serosas, né? Então, a secreção salivar ela é bem diferenciada porque ela é efetivamente utilizada para facilitar o processo da deglutição, né? Não tem enzimas com grande intensidade, então, porque o alimento passa muito pouco tempo na cavidade oral, ele praticamente tem um tempo zero na cavidade oral, porque as aves não realizam mastigação. Então, os animais que realizam mastigação, eles têm tempos variáveis de passagem do alimento na cavidade oral. E quanto mais tempo o alimento passa na cavidade oral, maior é o desenvolvimento da glândula salivar e o desenvolvimento das secreções salivares. Por isso que os ruminantes, como o alimento passa muito tempo na boca, a gente vai ver, eles têm uma glândula salivar muito bem desenvolvida, glândulas salivares muito bem desenvolvidas, ao ponto de conseguir produzir, né, de 100 a 200 litros de saliva por dia, quantidade enorme. O fígado das aves é bilobado, aí tem um ducto hepático que se comunica diretamente com o duodeno, né? Então o fígado também tem aquela função de eliminar, no processo digestivo, eliminar a bile, né? A vesícula biliar está presente em algumas aves, mas está ausente em outras aves, né? Por exemplo, ela está presente em frangos, em perus, em patos, em gansos, mas ela está ausente nos pombos. Os pombos não têm vesícula biliar, mas isso não significa dizer que eles não produzam bile, né? O fígado deles produz bile, só que não armazena por não ter a vesícula biliar. Da mesma forma que alguns mamíferos também não têm vesícula biliar, mas produzem bile, né? O exemplo do cavalo. O pâncreas, né, ele tem semelhanças com o processo da digestão, ele possui uma função endócrina e uma função exócrina também nas aves. Então, a função endócrina é semelhante à dos mamíferos, que é a formação de hormônios como a insulina, o glucagon, a somatostatina, mesma coisa nas aves. Agora, a porção exócrina também tem semelhanças, possui
a função de secreção do suco pancreático. E o suco pancreático vai desembocar no duodeno, né, realizando o processo da digestão do alimento que saiu da moela, né, e foi até o duodeno, né, realizando as quebras, facilitar o processo de absorção. E pronto, meus queridos, aqui a gente termina o processo da digestão nas aves. Vejam que é um processo bem semelhante ao que acontece nos mamíferos, mas existem algumas diferenças que foram destacadas e que precisavam ser faladas para vocês.